Então, hoje a gente vai falar sobre, a aula vai se dividir em 2 momentos. A aula de sexta e a aula de hoje. Mas não vai ser tão longa assim, não. Então, hoje a gente vai iniciar com as doenças gastrointestinais, que seria a aula de sexta. E a gente vai falar sobre as doenças endócrinas também. A gente vai iniciar pela a esofagite. O esôfago, que é essa região aqui, ele se encontra entre a boca e o estômago. E ele mede mais ou menos 35 centímetros. E qual a função do esôfago? Ele leva o alimento da boca até o estômago através de movimentos peristálticos. Ele vai fazer esse percurso aqui, através de movimentos peristálticos, em que o esôfago ele é composto por 3 partes, que são essas partes aqui. O esôfago cervical, que é o início, o esôfago torácico, que é o meio, mediastino, e o esôfago abdominal, que é o esôfago final. Há também 2 esfíncteres esofagianos, no início e no final, em que vão se chamar esfíncter esofagiano superior e esfíncter esofagiano inferior. No caso do inferior, ele tem a sua importância no que diz respeito a evitar o refluxo, que mais para frente eu vou explicar o que é, em que ele vai servir como uma válvula. Os esfíncteres são uma válvula. No caso do inferior, ele vai permitir a entrada do alimento do esôfago para o estômago, mas somente do alimento. O alimento vai chegar aqui, ele vai se abrir, vai deixar o alimento passar para o estômago e depois ele vai se fechar. E ele só vai permitir sua abertura em caso de passagem de alimento. E não não em praticar algum exercício, por exemplo. Então, refluxo fisiológico, ele existe toda vez que nos alimentamos, há um refluxo fisiológico. Em que, o que é esse refluxo? Eu já até falei. É a saída do ácido do estômago para o esôfago, em decorrência de uma alimentação em grande quantidade, por exemplo, em que vai ter aquela sensação de queimação na garganta. E só que, como é fisiológico, tudo que é fisiológico, ele é normal. Então, ele existe sim, e se dá em decorrência de uma alimentação em grande quantidade, por exemplo. Já na esofagite, vai ser uma inflamação do esôfago mais inflamação, que geralmente vai ser do esôfago abdominal, que é aquele esôfago final, causada pelo refluxo, principalmente, mas pode ter outras causas, que são essas causas aqui, que eu vou falar de cada uma minuciosamente. E como, por exemplo, a esofagite de refluxo, que é a principal causa, também pode ser causada por uma esofagite eosinofílica. A esofagite eosinofílica ela vai ser associada à alergia, que o eosinófilo é uma célula branca, célula de defesa do corpo, em que vai acometer principalmente pessoas com asma, que são mais propensas. Também pode ter esofagite medicamentosa. A esofagite por medicamentos, ela é causada quando a pessoa toma um determinado medicamento com pouca água ou sem água. O que vai acontecer? Vai lesionar o esôfago e pode causar uma esofagite, que é a inflamação. Já por infecções, ela está associada principalmente em caso de imunossupressão, que imunossupressão é a baixa da imunidade por câncer, por HIV, AIDS. Aí aqui eu trouxe até a imagem. No caso da esofagite, o esôfago normal e o esôfago com a inflamação.
E essa imagem aqui é a esofagite eosinofílica, que ela vai ter a presença desses pontos brancos. E aqui vai ser a esofagite infecciosa. Então, vai ter fatores que vão agravar a esofagite, que é a inflamação do esôfago, em que pode ser água com gás, o refrigerante, o café e presença de hérnia de hiato. Então, o que cada um deles pode agravar? No caso da água com gás e do refrigerante, o que eles vão fazer? Eles vão distender o estômago e vai facilitar a presença de refluxo. Já café, também alimentos que eu não coloquei aqui, mas alimentos condimentados, com pimenta, ou também o cigarro, eles vão irritar o esfíncter, principalmente o esfíncter inferior, fazendo com que ele fique entreaberto. Então, ele vai se abrir mais facilmente, já que ele vai estar lesionado e pode ter a presença do refluxo. Já no caso da hérnia de hiato, o que é isso? O esôfago, ele passa do tórax, que é o peito, para o abdômen. E vai ter um vazio entre esse espaço, que esse vazio é o hiato. Só que o que pode acontecer? Pode ter o alargamento desse hiato esofágico, fazendo com que o conteúdo do estômago ele suba mais facilmente para o esôfago, já que vai ter esse alargamento. Além disso, a esofagite, como eu coloquei aqui, ela é dividida em graus. Grau leve, erosiva e o esôfago de Barré. No grau leve é quando há apenas uma inflamação da mucosa do esôfago. Só que a pessoa vai continuar tendo o consumo desses fatores e vai acarretar cada vez mais a inflamação. E vai surgir pequenas lesões. Se ela chegar nesse estágio, vai se chamar de esofagite erosiva, em que ela é até dividida em graus. Grau A, B, C e D. O grau A o mais leve, entre aspas, e o D o mais grave. E se continuar tendo essa exposição a esses fatores que agravam, pode ter a presença do esôfago de Barré. O que é o esôfago de Barré? Em que é uma lesão pré-cancerígena. Então, relacionado aos sintomas que a pessoa pode apresentar. Ela pode apresentar um desconforto no peito, em que pode ser confundida até com problemas cardíacos. Mas, primeiramente, nesse caso, tem que afastar primeiro um possível problema cardíaco para depois investigar uma possível esofagite. E também pode ter a presença de pirose. O que é pirose? É a azia, aquela sensação de queimação. Pode ser acompanhado também de náuseas e vômitos, em que pode até ter um pequeno sangramento, devido ao esforço excessivo que a pessoa vai ter e a constante. Também pode ter a presença de cefaleia, dor de cabeça, acompanhado de halitose, que é o mau hálito, juntamente com a tosse crônica e a dificuldade de engolir. Por que essa tosse crônica é a dificuldade de engolir? Porque a pessoa vai sentir como se tivesse um bolo na garganta. E ela vai começar a tossir e também ela vai tentar engolir, não vai conseguir, vai ter aquela sensação de bolo na garganta. Sobre o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico, ele pode ser realizado através da endoscopia. Até coloquei uma imagem aqui. O que é endoscopia? É um tubo que é introduzido no esôfago. Aí ele vai detectar o grau da esofagite e o tipo de esofagite. Também possui o exame de pH-metria 24 horas. Como o próprio nome fala, vai medir o pH do esôfago em um período de 24 horas.
Só que esse exame, ele é de difícil acesso. Eu até coloquei aqui a imagem do pH-metria. E ele causa um desconforto muito grande. Então, o que é mais utilizado é a endoscopia. Também tem a clínica do paciente, que vai ser aqueles sintomas que ele vai relatar, ou testes alérgicos, em caso de uma esofagite eosinofílica. E o tratamento? O tratamento ele se divide em não medicamentoso e também o tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso é sobre a perda de peso. O que a perda de peso ela contribui? Porque vai ter uma diminuição da compressão do estômago e, consequentemente, vai diminuir a possibilidade de refluxo. Também outra medida é evitar os alimentos irritantes, como café, aqueles que eu citei anteriormente, café, pimenta, esses alimentos. E também fracionar refeições, que é comer em menor quantidade, mas várias vezes. E o medicamentoso? O medicamentoso vai ser relacionado à causa ou também o cirúrgico. O cirúrgico é em caso de esôfago de Barreto, porque vai ser uma lesão pré-cancerígena. E também aqui o que se enquadra no medicamentoso são os antiácidos, que são os prazóis, o omeprazol, como por exemplo, e também a ranitidina. E aqui eu coloquei a diferença de esofagite, refluxo e gastrite. A esofagite, o que ela vai ser? Ela vai ser uma inflamação do esôfago. Já o refluxo, ele vai ser a saída do ácido do estômago para o esôfago, através do esfíncter inferior. E a gastrite vai ser relacionada à área estomacal. Ela vai ser uma inflamação da mucosa estomacal. Eu coloquei essa diferença porque tem muita dúvida. E muita gente acha que... Muita gente pode ter a presença de refluxo e acha que tem gastrite. Só que o refluxo vai estar relacionado à parte do esôfago, a sensação de queimação. Já a gastrite vai ser a inflamação da mucosa estomacal, que vai ter principalmente muita dor no estômago. Agora a gente vai falar da apendicite. Só um instante. Então, a apendicite, o que ela vai ser? A apendicite vai ser a inflamação do apêndice em decorrência a uma obstrução. Em que essa obstrução ela pode ser ocasionada por partículas de gordura, por fezes ou por tumores, em que vai ter uma multiplicação de bactérias e vai causar essa inflamação do apêndice. E, além disso, ela é uma patologia que acomete principalmente a faixa etária de 10 a 30 anos e 7% da população. Então, sobre os sintomas. O principal sintoma é a dor abdominal, em que ela vai estar acompanhada pela falta de apetite, presença de náuseas e vômitos, também pode ter febre e uma alteração intestinal, em que vai ter a presença de gases. Só que esses sintomas, eles são sintomas inespecíficos. O que vai caracterizar a apendicite é o local, mais a presença de peritonite. O que é isso? Em que vai ter a dor nessa região, na fossa ilíaca, em que inicialmente ela vai se iniciar em torno do umbigo. E ela vai se irradiar para a fossa ilíaca, que é onde fica o apêndice.
mais a peritonite, que a peritonite vai ser a inflamação do abdômen. Esses sintomas que eles vão ser específicos. Também tem uma terceira característica observada, que é a presença do sinal de Bloomberg. Só um instante. Então, o sinal de Bloomberg é quando se faz uma pressão na região do apêndice e essa dor ela se intensifica. Então, vai ser o sinal de Bloomberg positivo, se isso acontecer. O diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico ele é baseado na clínica do paciente, em que vai ter a intensificação desses sintomas por um período maior do que 12 horas, associado ao exame físico, que é o sinal de Bloomberg positivo, juntamente com exames complementares, que vai ser o leucograma e também o EAS. O leucograma vai ter presença de uma infecção, então vai ter leucocitose. E o EAS, ele é feito para descartar outros diagnósticos, como a colecistite. E se for possível, a ultrassom também é feita, mas nem sempre é. E relacionado ao tratamento. O tratamento é o tratamento cirúrgico, que é a apendicectomia. Tudo que é ectomia é retirado. E será associada com antibiótico. Esse antibiótico vai ser principalmente em caso de rompimento do apêndice, em que pode ser necessário também uma lavagem nesse caso. E também vai ter administração de analgésico por conta da dor e também hidratação, já que a pessoa vai ter que ficar em jejum antes do procedimento cirúrgico. E sobre a colecistite. Colecistite vai ser relacionado à vesícula biliar. E o que é essa vesícula biliar? Ela é um reservatório de bile. Ela vai ser uma armazenadora de bile, em que essa bile ela vai ser um líquido amarelo esverdeado e que tem sais biliares como colesterol e bilirrubina, decorrente do metabolismo hepático. E ela funciona como se fosse um lixo desses reservatórios, que após isso vai ter a saída dessa bile para o intestino para ser eliminada. Porém, o colesterol ele pode ter a formação de cristais e vai ocasionar a colecistite. O que é a colecistite? A colecistite ela vai ser a inflamação da vesícula e das vias biliares. E sobre a epidemiologia. A epidemiologia ela vai ser em decorrência e vai ter maior prevalência, principalmente no sexo feminino, devido à atividade hormonal. E também em obesos, decorrente de uma má alimentação, de dieta rica em gorduras. E em adultos jovens, principalmente com aqueles obesos ou do sexo feminino, que vai ser juntamente com outros fatores de risco. Uma perda súbita de peso e também grávidas, elas vão estar mais suscetíveis. Os tipos, quais são? Tem a colecistite ásica, que vai ser a colelitíase, e a alitiásica, que vai ser a colecistite. O que é cada uma? Na litiásica, ela é em decorrência a um cálculo na região do ducto cístico. O ducto cístico vai ser uma região da vesícula. Então, a litiásica é o cálculo
E esses cálculos podem ser por microclassificação, como sais de colesterol e bilirrubina, em que eles vão se agrupar. Já a litiásica, ela é uma obstrução sem cálculo, em que ela vai ser decorrente a uma êxtase do fluxo da bile, que vai provocar uma inflamação e uma distensão. Então, a inflamação ela vai ser a colecistite. Ela não vai ter cálculo, ela vai ter só uma inflamação. Em que ela é mais comum em grandes queimados, em pacientes internados em UTI, idosos, em caso de sepse, que a sepse é a infecção generalizada. E ela vai ser decorrente à inflamação. Além disso, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. A aguda, ela vai ter a presença de uma dor súbita, só que vai ser de forte intensidade, em que vai ter uma obstrução por cálculo. Nesse caso, vai ser necessário a cirurgia da aguda. Só que as paredes são mais finas, porque o processo inflamatório ele não é recorrente. Já a crônica, ela vai ser uma dor recorrente, só que de leve intensidade. No caso da crônica, vai ser quando a pessoa consumir algum alimento gorduroso, que ela vai sentir muita cólica. E essa obstrução, ela vai se dar por microcálculos e as paredes são mais grossas, devido ao processo inflamatório recorrente. Quanto aos sinais e sintomas e ao diagnóstico. Os sinais e sintomas, ele vai ser uma dor abdominal na região do hipocôndrio direito, por uma irritação peritoneal e da vesícula. Aí vai ter a presença do sinal de Murphy positivo. O que é esse sinal de Murphy? Vai ter uma palpação na vesícula e o paciente ele vai parar de respirar, ele vai sentir um incômodo e vai parar um pouco de respirar. O hipocôndrio direito vai ser essa região aqui. O paciente vai relatar dor nessa região. Além disso, vai ter a presença de náuseas e vômitos. Esses náuseas e vômitos aí decorrente do processo inflamatório, acompanhado de febre e colúria. Eu trouxe até a imagem aqui para mostrar o que é essa colúria, em que ela vai ser em decorrência do metabolismo da bilirrubina, que vai ter a presença da urina escura. E sendo que o abdômen ele vai estar visivelmente normal, não vai ter nenhuma alteração. O diagnóstico ele pode ser laboratorial, em que vai ter a presença do leucograma, que ele vai detectar um processo inflamatório e infecção. Além disso, vai ter alteração hepática do TGO-TGP e a fosfatase alcalina e gama-GT também vão estar alteradas, principalmente porque elas são enzimas específicas da vesícula. Também a ultrassom, que a ultrassom da vesícula, no caso do diagnóstico, é o exame padrão ouro, em que ela vai ter identificação dos cálculos. Eu trouxe até aqui a imagem da vesícula normal e da colecistite aguda. E também pode ser realizado a ecoendoscopia. A ecoendoscopia ela é realizada em caso de dúvida da ultrassom. E ele é um exame feito igual da endoscopia, mas sendo que o padrão ouro é a ultrassom, a identificação dos cálculos. Quanto ao tratamento, o tratamento ele se dá através de antibiótico terapia, a hidratação, analgésicos e antitérmicos, pode ter o auxílio da sonda e a colecistectomia, que é a retirada da vesícula, em que, no caso de o paciente estar estável, mas com dor, ele vai tratar primeiramente
a dor antes de fazer a colecistectomia, com antibióticos, a hidratação e o analgésico. Aí, no caso, a sonda, ela é utilizada para descompressão do estômago e para remoção do conteúdo pela sonda. E a colecistectomia, ela pode ser por vídeo, laparoscopia, também pode ser a convencional. E pode ter complicações, em que pode ter a presença do abscesso, em que o abscesso vai ser a inflamação dentro da cavidade abdominal, uma hemorragia devido à lesão de algum vaso durante a cirurgia, pode ter a deiscência. O que é a deiscência? Vai ser a abertura dos pontos após um procedimento cirúrgico, a reabertura. E também pode ser a pancreatite. A pancreatite, ela pode ser em decorrência da manipulação da vesícula durante a retirada. E que pode ter a passagem dos cálculos para o colédoco, que é outra parte. E qual é a prevenção? Vai ser mudança do estilo de vida e evitar o álcool e o tabagismo. Agora eu vou pegar aqui o outro slide para a gente continuar a aula. Então, continuando. A próxima patologia que a gente vai estudar é a cirrose. Eu trouxe aqui o fígado normal e o fígado cirrótico. O fígado, ele é o maior órgão do corpo. Ele pesa cerca de 1,5 kg. Ele vai estar localizado aonde? No quadrante superior direito do abdômen. E ele vai ter como funções atuar no metabolismo, em que vai ser no metabolismo da produção de proteínas, a metabolização de toxinas. Também ele atua no armazenamento de glicose, a produção de colesterol, de bile, sendo que ele é um órgão que ele se regenera. Só que em lesões progressivas, ele não vai ter a capacidade de se regenerar. Ele vai se regenerar, só que não vai ser suficiente. Em que o fígado normal, ele apresenta uma coloração vermelho vinhosa e lisa. Já no presença do fígado cirrótico, ele vai ter uma alteração na sua coloração, em que ele não vai ficar mais liso. E a cirrose? A cirrose, ela é o resultado final de agressões persistentes e progressivas no fígado, em decorrência de fatores como o álcool, mas não somente o álcool, ele pode ser causado por hepatite, em que vai ter a substituição do tecido hepático normal por nódulos, que vai ser um tecido mais fibroso, devido ao excesso de cicatrização, em que quanto mais extensa for a cirrose, menor será o número de células hepáticas funcionantes e maior o grau de insuficiência hepática. Além disso, ela vai estar associada a 2 acometimentos: a insuficiência hepática, em que vai ter uma diminuição das proteínas essenciais, provocando o acúmulo das toxinas, e a hipertensão portal, em que vai ter provocar a ascite. Então, quais são as causas da cirrose? Ela vai estar associada ao álcool, em que no caso, a cirrose alcoólica, ela vai ser em decorrência ao consumo diário do álcool e prolongado, em que vai ter um desenvolvimento de lesões permanentes no fígado, levando a esteatose. O que é a esteatose hepática? Vai ser o acúmulo de gordura,
em que vai evoluir para uma hepatite e, se continuar essa progressão, pode até evoluir para uma cirrose. Pode também ter como causa as hepatites virais, principalmente a B e a C, que são transmitidas por via sexual. Também pode ser ocasionado por esteatose hepática não alcoólica. O que é isso? É que ela vai estar ligada a um inadequado estilo de vida, como, por exemplo, a obesidade, presença do diabetes mellitus, ou também outro extremo, que é a desnutrição. Pode também ser ocasionado por uma hepatite autoimune, que autoimune é quando o corpo ele começa a produzir anticorpos contra ele e vai destruir o órgão ou a célula. E pode ser ocasionado também por uma cirrose biliar primária, em que é outro acometimento autoimune. Então, trouxe aqui o sistema porta-hepático. O que é isso? O sangue do sistema digestório e do baço, ele passa pelo fígado antes de ir para a circulação sistêmica, que é do corpo, em que esse sangue ele chega por uma veia, chamada veia porta, para ocorrer o metabolismo. Porém, em pacientes com cirrose, o que vai acontecer? Eles possuem um fígado modificado, fígado com fibrose, e vai ter uma obstrução desse sangue. Aí vai aumentar a pressão dessa veia e, consequentemente, vai causar a hipertensão portal. O fígado, que vai ser o órgão do metabolismo, aí o sangue chega pela veia porta, só que no paciente cirrótico, ele vai ter o fígado com fibrose. Aí vai aumentar a pressão nessa veia e vai ocasionar a hipertensão portal e também a insuficiência hepática. Aqui é hipertensão, não hipotensão. Hipertensão portal. O que vai acontecer? Vai ter a presença de circulação colateral, em que há uma obstrução do fluxo sanguíneo, em que esse sangue ele acaba retornando para o sistema digestório. Porém, as veias elas não são tão calibrosas quanto do fígado e vai causar dilatação, ocasionando essas varizes. Eu até coloquei aqui a imagem. E essas varizes elas vão ser no estômago, no intestino e no esôfago. Também pode ter a presença de hemorragia digestiva, com a presença de hematêmese, em que ela vai se dar em decorrência da presença das varizes, da circulação colateral no esôfago. E ela vai se romper com mais facilidade. Pode causar hematêmese, que é o vômito com sangue, sangue vermelho vivo. Também pode ter a presença da esplenomegalia. O que é esplenomegalia? É o aumento do baço e decorrência do aumento da pressão sanguínea. Além disso, uma função do baço é atuar na eliminação das células velhas e na maturação de linfócitos. Porém, o sangue ele vai passar mais tempo no baço e ele vai eliminar outras células que estão vindo. E vai ter uma diminuição do número de hemácias, causando anemia. Anemia, a plaquetopenia, que é a diminuição do número de plaquetas, e também a leucopenia, já que ela faz a maturação dos linfócitos, o baço, que é o linfócito é uma célula de defesa. Então vai ter a diminuição das células de defesa, a leucopenia. E também pode ter a presença da ascite. A ascite, ela é o acúmulo de líquido no peritônio, ocasionado pela hipertensão portal e diminuição
de bilirrubina no sangue, que é uma proteína que mantém o equilíbrio osmótico. Já na insuficiência hepática, ela pode ter a presença da encefalopatia hepática, em que uma das funções do fígado é a metabolização dessas substâncias tóxicas, em que devido em decorrência à cirrose, vai ter um funcionamento adequado. Então, o que vai acontecer? Vai provocar um aumento dessa toxina e alterações, como, por exemplo, sonolência, pode ter uma desorientação. Pode também ter a icterícia. A icterícia é o aumento de bilirrubina no organismo, em que ela vai ser depositada na pele, por isso que tem uma alteração da coloração da pele. Em que a pele vai se tornar amarelada. Também pode ter a presença de urina escura, vai ter o aspecto de a famosa urina de Coca-Cola, e presença também de fezes claras. Outro acometimento é a falta de proteínas. No caso, dentre as proteínas que o fígado ele produz é a albumina, em que a diminuição vai levar à desnutrição, além da ascite. E também outra proteína produzida é a vitamina K. E a vitamina K, ela atua na coagulação. Então, a pessoa pode ter a presença de hemorragia. Outro acometimento que eu esqueci de falar aqui, vai ter a presença da ginecomastia, porque vai ter uma alteração hormonal e vai ter um aumento do estrogênio em homens. Outros sintomas pode ter o eritema palmar, que é esse vermelhidão na mão, a presença do baqueamento digital, que vai ser uma alteração da ponta dos dedos, que ela vai ficar arredondada. E também pode chegar até a presença do câncer de fígado, principalmente se ela é uma cirrose causada por álcool. Lembrando que inicialmente ela é assintomática, a doença ela é assintomática. E a apresentação dos sintomas vai ser em fase de progressão da doença. O diagnóstico ele pode ser o clínico e pelos exames complementares, em que vai ter a presença da plaquetopenia, da leucopenia, vai ter alteração do TGO, TGP e da ultrassom. Também no caso do tratamento, o tratamento efetivo é o transplante hepático. E no caso do tratamento dos sintomas, pode ser o tratamento sintomáticos e principalmente evitar a bebida alcoólica. E no caso das doenças endócrinas, vai ser relacionado ao hipertireoidismo e hipotireoidismo. A tireoide, ela é uma glândula situada na base do pescoço e pesa aproximadamente 15 gramas. Em geral, ela é representada como uma borboleta, em que ela vai ter a presença de 2 lobos interligados pelo istmo. E ela só é palpável quando há aumento do tamanho. Além disso, ela não é palpável e ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, responsáveis pelo metabolismo, em que o desequilíbrio vai causar o hiper ou hipotireoidismo. Além disso, a tireoide ela vai secretar o T3, que é a tireoxina, o T3, que é a triodoteronina,
e o T4, que é a tiroxina. O hipertiroidismo, o que é? Hiper é tudo que é hiper é excesso, então vai ser o aumento da atividade hormonal da tireoide. Vai ser uma atividade excessiva da tireoide, levando a um aumento da atividade hormonal. 70% é causada pela doença de Graves, ou Graves, não sei, que ela é autoimune e ela é uma doença hereditária. Além disso, ela pode ter outras causas, como a tireoidite viral, também o adenoma, que vai ser nódulos, ou também por suplementos, principalmente a solução de Lugol. E ela vai ter a prevalência em mulheres na menopausa e no puerpério. Eu trouxe até aqui a oftalmia de Graves, que é a doença de Graves. Vai ter a presença da exoftalmia, em que vai ser os olhos dessa forma. Já o hipotiroidismo vai ser a diminuição, uma diminuição da produção hormonal, vai ser uma diminuição da atividade da glândula, em decorrência à produção hormonal insuficiente, levando a uma diminuição do metabolismo, em que ela vai ser causada principalmente pela tireoide de Hashimoto, em que ela é uma doença autoimune que vai ter uma destruição da glândula. E ela também pode ser causada pela remoção da tireoide. Também pode ser causado por hipotireoidismo congênito, que vai ser a presença de cretinismo, problema na glândula pituitária, em que secreta o TSH, ou pós-tratamento de hipertireoidismo, mas nesse caso é raro. Aí a prevalência vai ser em adultos também, principalmente mulheres. E por que mulheres são mais suscetíveis ao hipo e hipertireoidismo? Elas vão estar mais expostas, mais suscetíveis a essas doenças autoimunes. Os sintomas do hipertireoidismo, ele é progressivo e ele pode ter a presença de fadiga, associado a aumento do metabolismo. Também pode ter a presença de irritabilidade, diminuição do peso corporal de forma rápida e inexplicável, por conta do aumento desse metabolismo. Para compensar, vai ter o excesso de apetite e vai ter uma intolerância ao calor, a pessoa vai sentir mais calor. E na presença também vai ter aumento da frequência cardíaca. Na presença de doença de Graves, vai ter o quê? Vai ter a presença da exoftalmia e vai ter a presença do inchaço no pescoço. Já no hipotireoidismo, o hipotireoidismo ele vai estar associado à diminuição do metabolismo. Então vai ser tudo o inverso do hiper. A pessoa vai ter a perda de apetite, associado vai ter a presença do ganho de peso de forma inexplicável. Vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, sonolência. Lá no hipertireoidismo pode ter a presença de diarreia devido ao aumento do metabolismo. Aqui pode ter a presença de constipação. E a pessoa vai sentir mais frio. Ela vai ter uma intolerância ao frio. E no cretinismo, o cretinismo ele vai estar relacionado ao hipotireoidismo congênito, em que durante a vida fetal não tem a formação da tireoide, ou ela é incapaz de produzir os hormônios. Aí qual vai ser as características? A pessoa vai ter uma baixa estatura e ela também pode ter a presença de confusão mental. Outro também, uma complicação pode ser o coma amistematoso, em que ele vai ser decorrente do tratamento ineficaz. Vai ser um inchaço da face. O diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser a verificação dos hormônios, T3 e T4, e também pode ser feito através de uma ultrassom.
O tratamento do hipertiroidismo vai ser os medicamentos, em que eles vão controlar a atividade hormonal, e vai ser principalmente em casos da pessoa ter uma hipertensão arterial. Também pode ser utilizado a terapia com iodo radioativo e também a tireoidectomia, que no caso aqui vai ser da doença de Graves. E pessoas com hipertiroidismo, ela pode ter a presença de palpitação e fibrilação atrial, em que vai ser uma irregularidade na frequência cardíaca. Já no hipotiroidismo, vai ser a reposição hormonal, já que a pessoa vai ter uma diminuição da quantidade do hormônio, vai ter a reposição hormonal por levotiroxina. E aqui pode ter a presença do infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca.